Ok. Muito boa tarde a todos. Eu queria saudar o Dr. Odenir, o Dr. Rui e o nosso secretário-geral da mesa, cumprimentar os presentes, agradecer a oportunidade. Eu acho que a ANEEL tem mostrado ao longo dos últimos anos uma postura muito proativa em relação à discussão dos temas importantes, e essa audiência pública é mais uma manifestação disso. Obviamente, esse tema é um tema extremamente preocupante para o nosso setor, e, como alguns já comentaram, o próprio Dr. Aimoré, no início da sua apresentação, também se falou de uma contextualização. Quer dizer, nós vivíamos uma situação e vivemos uma situação com um grande número de projetos em fase de análise e aprovação que estavam aguardando a licenciamento ambiental para serem analisados e eventualmente aprovados. Hoje, vamos dizer assim, esse número está na faixa aí de aproximadamente 700 projetos já com aceite e outros 129 em fase de elaboração. Ou seja, um universo bastante grande, o potencial de projetos é bastante significativo, e esses números eles estão mais ou menos nessa faixa de tamanho, de dimensão, há bastante tempo. Então, essa preocupação com relação a buscarmos otimizar, esse fluxo e darmos maior celeridade nesse processo é uma preocupação constante de muitos anos que a Abragel e até a própria PMPE, antes da Abragel, discutiram inúmeras oportunidades aqui com a ANEEL. No início desse ano, mais precisamente em fevereiro, a Abragel protocolou uma correspondência aqui na ANEEL, apresentando uma pauta de sugestões para que a gente pudesse otimizar esses processos de análise. Nós tivemos uma preocupação muito grande na época em não incluir em nenhum momento dentro desse pedido a palavra simplificação. Por que nós fizemos isso? Porque nós tínhamos o receio de que o termo simplificação poderia dar conotação de perda de qualidade. E não era isso que a gente buscava. Logo na sequência, a ANEEL teve uma iniciativa extraordinária, acho que foi um dos eventos mais significativos que eu considero para as PCHs, que foi o fórum, que foi realizado em abril de 2014, onde nós tivemos a oportunidade de debater com vários agentes aqui, com os órgãos de licenciamento ambiental, inclusive dos estados, essa questão de como nós poderíamos dar uma melhor celeridade nesse processo. E agora a gente se confronta com o resultado, vamos dizer assim, dessa discussão, que é a nota técnica 516 e a audiência pública 057, que, vamos dizer assim, nós dividimos ela em duas partes, aproximadamente, vamos pensar assim. A primeira delas, muito bem-vinda, ela que contempla uma boa parcela das sugestões que foram discutidas aqui durante o seminário. Mas cria uma contrapartida, que é a inserção de uma penalização que, no nosso entendimento, pode criar um problema muito sério a ponto de chegar a inviabilizar o nosso segmento. A criação desse... E eu vou me ater mais nessa segunda parte da questão, porque acredito que essa é vamos dizer assim, uma parte fundamental dessa discussão e que tem impacto direto no nosso negócio. Essa simplificação, ela, vamos dizer assim, pode levar a um comportamento inadequado dos agentes. Esse é o mote por trás da ideia de se dar uma sinalização regulatória que penaliza o empreendedor por conta da sua geração não atingir o nível de geração da garantia física. Quais são as contra-razões que nós colocamos para isso? Primeiro, nós entendemos que a ANEEL não pode abrir mão do zelo pelo aproveitamento ótimo. Ou seja, todas as disciplinas fundamentais que definem os aspectos de garantia física e todos os critérios básicos de hidrologia, topografia e os estudos energéticos, eles são profundamente analisados e avaliados dentro do estudo de inventário. Então, o estudo de inventário, que define o aproveitamento ótimo, é um conjunto de análise, de estudos, que é extremamente criterioso. Durante esse processo de simplificação ou de otimização, em nenhum momento a gente está falando
da diminuição do nível de exigências com relação à qualidade do projeto ou os documentos e da apresentação que deve ser feita do projeto básico. Obviamente, todas as disciplinas de topografia, hidrologia e energética continuarão e deverão ser, né, verificados pela ANEEL. E aí, pegando carona nesse comentário do Luiz Otávio, ou seja, com a resolução 583 de 2013, a ANEEL, de uma certa forma, ela já certifica os parâmetros de projeto que são fornecidos pelo agente. Então, a ANEEL tem todos os instrumentos, né, necessários para fazer isso. Ou seja, as práticas atuais e os regulamentos da ANEEL asseguram a sinalização regulatória adequada para garantir uma boa qualidade dos projetos. E a análise de projetos básicos, como está sendo proposta, na realidade ela não consiste numa simplificação, tá, com perda de conteúdo, mas sim numa otimização do processo. Eu já estourei meu tempo, né? Eu posso mais um minuto? Posso pedir mais um minuto, por gentileza? Obrigado. Nós vemos que existe nesse mecanismo, né, uma certa incoerência regulatória, na medida em que a aplicação dessa metodologia proposta, os empreendedores, né, que têm as centrais não despachadas centralizadamente passam a assumir o risco né, individualmente do risco hidrológico dos projetos, e a aplicação dessa metodologia ela acaba gerando uma penalidade múltipla. Né, pelo mesmo motivo que, vamos dizer assim, quando a gente tem períodos de baixa hidrologia, ou de baixa geração por problemas de hidrologia, como a gente está vivendo agora, a questão do GSF, a gente pode ter a exposição por PLD, subsequentemente eu posso ter um rebaixamento da minha garantia física por força da portaria, e ainda ter que repor, né, ou ter essa cobrança, né, desse montante de energia rebaixado a essa diferença de PLD menos TEL. Para finalizar, eu queria comentar dessa questão da falta de isonomia entre os agentes do MRE, ou seja, o MRE é um submercado, é um conjunto onde se compartilha, né, os ônus e os bônus. Quando a gente olha, por exemplo, a comparação, né, com outras usinas, com as grandes usinas, e aí a gente traz uma comparação, né, nos últimos 10 anos, né, de 51 usinas que não atingiram a sua garantia física. Na linha de baixo, a gente tem, nos últimos 10 anos também, usinas sem regularização. E depois pegamos um horizonte mais curto, e a gente olha a coluna do lado direito, a gente percebe o nível de frustração dessas grandes usinas com relação à sua geração e às suas garantias físicas. No parágrafo 29 da nota técnica, tá, é colocado que, desde o começo da utilização do MRE pelas PCHs, houve uma frustração de 266 megawatts médios. Se a gente comparar esse valor com aqueles valores ali, a gente vê que a diferença é bastante grande. Ou seja, a gente está olhando a ponta do iceberg. Né, e estamos olhando simplesmente só as PCHs e não estamos levando em consideração todo o resto. Concluindo, senhores, e peço perdão por me estender um pouquinho. A Abragel, em nenhum momento, entende que o agente não deve entregar a sua garantia física durante o período de autorização, pelo contrário, né, ele tem que entregar, ele tem um compromisso de entregar a sua garantia física durante o período de 30 anos, e ele também não pode assumir, né, de forma isolada, né, o risco hidrológico. Essa proposta, no nosso entendimento, ela afronta o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 9.427, ela cria um aumento na percepção do risco do agente financiador, com implicação direta num maior custo de financiamento, chegando ao ponto de, né, eventualmente inviabilizar. O efeito prático é que as PCHs vão participar de uma sociedade que se chama de MRE, né, onde vai dividir o prejuízo, mas não vai poder participar do benefício. O custo dessa simplificação, tendo como contrapartida a transferência do risco hidrológico para o empreendedor, pode inviabilizar financeiramente todo o segmento de PCHs. Muito obrigado, peço desculpas por ter me estendido. Obrigado.